Olá, amigos e amigas internautas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição da Liga O Estado, programa que fala sobre o esporte maranhense no geral. Estou aqui com meu amigo Eduardo Lindoso, do Jornal Estado, e vamos debater hoje sobre a Copa do Brasil, no caso a eliminação do Sampaio Corrêa diante do Águia Negra. E a expectativa aí para o jogo do Mota e Fluminense, já está tendo até uma pequena polêmica com a Polícia Militar. E também falar sobre a rodada do Campeonato Maranhense, que teve 2 jogos desse final de semana. Tivemos a vitória do São José de Ribamar, surpreendente, né, Eduardo? Demais. Sobre o Maranhão Atlético, e a vitória do Juventude Sama sobre o Pinheiro fora de casa. E, Eduardo, eu queria que você desse um destaque inicial aí sobre o assunto da semana, que foi a eliminação do Sampaio Corrêa para o Águia Negra. Cara, a gente já vinha comentando antes do jogo a qualidade do time do Águia, por mais que seja uma equipe desconhecida, mas quando a gente foi fazer um levantamento da campanha que esse time vinha fazendo, até então, diante do até a partida que ele enfrentou o Sampaio, não havia perdido nenhum jogo no campeonato sul-mato-grossense. Eu fui fazer um levantamento do campeonato estadual do ano passado, ele perdeu apenas 4 jogos, ou seja, a gente já via, pelo menos diante dos números, já que eu particularmente não conhecia com mais profundidade a equipe em si. Era difícil até obter informação. Conhecer, exatamente, tu também pesquisou, tu sabe que era difícil, mas só pelos números, inclusive eu comentei isso aqui na edição passada do programa, só pelos números já era possível prever que o Sampaio não ia ter vida fácil, num estádio pequeno, acanhado, com a torcida fazendo aquela pressão. O Sampaio a gente sabe que veio oscilando bastante, mesmo no campeonato estadual, que é um campeonato com um pouco menos digamos, o nível técnico a gente sabe que é um pouco baixo em relação a campeonatos nacionais, então já era uma situação bastante preocupante. Quando chegou lá, de fato se confirmou que o Águia de bobo não tem nada. Também o Sampaio, na questão defensiva, para mim ainda é o principal problema do Sampaio. A gente fala muito dessa questão do número 9, a gente sabe que o Matheus Lima não conseguiu estrear, o Thiago também não conseguiu ainda jogar mesmo com as condições físicas ideais. O catarinense também, Matheus Catarinense, não conseguiu dar conta do recado. Então assim, mas mesmo que fique bem evidente o problema do ataque do Sampaio, o problema defensivo também é grande. Teve aquele gol contra bizarro lá do Paulo Sérgio. Então assim, ficou bem evidente que o Sampaio não tem só problema no ataque, ele também tem problemas na defesa. Pegou um time, como a gente falou, bastante desconhecido, mas que vinha fazendo uma campanha interessante, um time que manteve a base de 2009 para 2020, foi campeão estadual e agora conseguiu eliminar um time com muito mais estofo nacional, que é o Sampaio, time de Série B, tá entendendo? Então assim, ficou mais do que provado que o Sampaio ainda precisa evoluir muito para disputar uma Série B, que é o campeonato mais importante do ano. Pior, Eduardo, e nós debatemos até no programa anterior duas questões que preocupavam e que acabaram acarretando a eliminação do Sampaio, né? Primeiro, a questão defensiva, o Sampaio pegou gols em praticamente todos os jogos do estadual, pegou gol do São José. A gente comentava isso, que o Sampaio precisava desse ajuste defensivo e não tinha. E o ataque, tipo, por mais que estivesse bem, com o Ronei, o Luan, que são bons nomes até, já pensando já em... Faltou o 9, no fim das contas faltou o 9. Entrou o Gustavo Ramos no final do jogo, já conseguiu fazer um gol, mas acabou, os 2 probleminhas que o Sampaio tinha acabaram acarretando na eliminação para um time desconhecido, um time de Série D, que acaba prejudicando também financeiramente, né? O Sampaio deixou de ganhar, tipo, não perdeu, deixou de ganhar no caso, ele só perde o que tem. Exatamente, como no ano passado, perdeu também a vaga na Copa do Nordeste por Confiança, que vinha numa campanha super irregular na temporada e perdeu a oportunidade de 2020 estar disputando uma Copa do Nordeste. A gente sabe que é uma competição bastante rentável financeiramente e mais uma vez deixou, digamos, muito falar, deixou de ganhar uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, mais de 600 mil reais aí de premiação. Assim, o Sampaio precisa melhorar esse planejamento de início de temporada, porque a gente sabe que ele deixou de jogar essa Copa do Nordeste por ter feito um campeonato ruim estadual ano passado, 2 anos que não chega na final do campeonato, deixou esse ano, mais uma vez, deixou a Copa do Brasil para trás, ou seja,
o planejamento, porque a gente sabe que tudo bem que no segundo semestre costuma falar isso, que o Sampaio tem sempre 2 times, ali na virada do primeiro para o segundo semestre, sempre contrata vários jogadores para jogar o Campeonato Brasileiro, Série C e agora Série B, mas esse início de temporada ele tem que ser revisto pelo Sampaio, pela diretoria, porque está deixando competições muito importantes para trás. Exatamente, e agora o Sampaio, vale lembrar, só tem o Campeonato Maranhense até a Série B. E, Eduardo, também tem agora essa questão agora do Moto Fluminense, que será na próxima quarta-feira de cinzas, né? E tem todo esse vai não vai da Polícia Militar mais uma vez, né? Com a questão do contingente para o interior por causa do Carnaval. Inicialmente disseram que não ia ter como garantir a segurança, agora já tem. E como é que tá essa história aí? Eu acho que a PM tem as razões dela, né? Porque a gente sabe que o contingente é bastante reforçado para o Carnaval, a gente sabe que tem questões de diárias, hora extra, toda essa questão, e eles anteciparam. Só que eu acho que isso tem que ser discutido antes, porque a gente sabe que esse jogo, inclusive, a data já foi modificada por conta da tabela do Campeonato Carioca, da participação do Fluminense, aquela questão toda. Então, assim, isso tem que ser discutido pela Federação Maranhense, pela CBF. Não é faltando aí um pouco mais de uma semana para o jogo que vai se mudar a data de um jogo. A gente sabe que quarta-feira de cinza vem logo depois de uma grande festa no país, é complicado. Eles já sabiam que ia ser quarta-feira de cinza desde quando foi definida a data. Então, isso tinha que ser discutido. Ainda bem que, como tu falaste, a PM, não vou dizer que voltou atrás, mas estava revendo o posicionamento dela. E eu acredito que a partida vai ser realizada. Eu acho que quem perde é o espetáculo, porque quarta-feira de cinza a gente sabe, muita gente viajando, fim de festa. Ainda tá chegando, as estradas super cheias. Eu já peguei já situação, não sei como é que é. Então, assim, quem acabou sendo prejudicado foi o motoclube que usa um jogo desse. Lógico que existe o sonho de passar para a próxima fase, eliminar um time de Série A, a gente sabe que é um pouco complicado, mas o Moto também pensa na bilheteria. A gente sabe que esses jogos são de bilheteria, um time do Rio de Janeiro, um time que tem jogadores conhecidos, Nenê, que veio fazendo um bom campeonato. Então, assim, acaba sendo prejudicado o motoclube por todas essas questões, a possibilidade de alteração de data e também de ser um dia bastante ruim para a realização de uma partida de futebol. A gente sabe, então eu espero que a torcida do Moto compareça, que a torcida do Fluminense também, que aqui no Maranhão é bastante grande, aproveite a oportunidade para ver o time de perto e que o estádio tenha uma festa bonita, porque quem vai ganhar é o torcedor e o motoclube, que a gente sabe que uma renda é sempre bem-vinda, né? E falando agora da questão mais dentro de campo do que fora, o Moto, mais uma vez, é uma caixinha de surpresa, é uma incógnita total para esse jogo do Fluminense. Tem agora a preparação com o Dejaí, que está como interino, mas o interino com maior cara de permanente. Esse interino eu tô achando que esse interino vai ser permanente também, tá todo. Mas a gente não tem muito o que esperar do Moto, porque além da questão de ser o primeiro trabalho do Dejaí como técnico, mesmo como interino, ele que foi contratado como auxiliar agora. Também tem a questão do elenco, teve as mudanças do elenco, tem toda... É uma preparação assim, totalmente no escuro. A gente não sabe o que esperar do Motoclube pro jogo com o Fluminense, que já vai ser difícil por si só. O Fluminense está num bom momento, o Nenê principalmente está fazendo um ótimo campeonato carioca. Então a gente não tem muita ideia do que esperar do Motoclube, mas a gente espera que pelo menos faça um papel digno nesse jogo, porque é importantíssimo pro ano do Moto esse jogo. Importantíssimo. Antes ainda joga um jogo do campeonato estadual. Cordinho, na quinta-feira. Eu acho que é um bom teste para o Dejaí já pensar no que ele vai fazer com o time. Principalmente defensivo, porque do outro lado tem o Ulisses. Exatamente. E a gente sabe que é um bom teste pro Moto. A gente sabe que não tem comparação com a equipe do Fluminense, o Cordinho, mas é um teste pro Dejaí, saber. Ele, inclusive, deu declarações recentemente que não deve mudar muitas coisas na questão tática do time, isso é importante. Eu acho que também mudar nesse momento complica um pouco mais. Teve um tempo sem jogo, aí que foi benéfico para o time, porque aí tem tempo dele treinar, aplicar um pouco mais as ideias dele, dar preferência para outro jogador em alguma posição. Vai ser um teste interessante para esse jogo, que é o jogo mais importante do Moto na temporada até então, né? Então, Eduardo, e também falar sobre essa rodada do final de semana, né? Nós tivemos aí as vitórias do São José de Ribamar, que saiu da zona de rebaixamento, empurrou o Pinheiro, que por sua vez foi derrotado pelo Juventude Samas, e o Juventude Samas está agora em terceiro lugar, colado nos líderes. Como é que você analisa essa rodada, esses resultados? Teve até esse de São José, a gente pode considerar até uma grande surpresa, né, Eduardo? Surpresa, porque a gente vinha elogiando o Mike aqui, porque o Mike ele tem uma peculiaridade desse campeonato, quando a gente põe as equipes ali, as da capital e as principais concorrentes ao título fora da capital, que eu coloco o Imperatriz e o Juventude,
quando a gente coloca esses times juntando com o Sampaio e o Moto, o Maranhão também tá nesse rol dos times que são candidatos ao título. Ele é o único que está focado apenas no campeonato estadual, os outros todos têm uma competição além do campeonato estadual. Então assim, a gente vem elogiando, estreou vencendo a Imperatriz, uma vitória até então surpreendente, conseguiu empatar com o Sampaio, fez uma boa partida. Aí quando pegou o time que até então vinha sendo saco de pancada da competição, fez uma partida muito irregular, não criou tantas chances de gol e as chances criadas não foram aproveitadas. Tem um atacante lá, o Monga, que é um atacante grandão, foi contratado para fazer gol, ainda não fez nenhum gol no campeonato. Tá entendendo? Quem vem resolvendo são os meias, o Adrian, o Davidson. Então assim, é um time que ele começou muito bem, mas já vem mostrando um pouco da realidade do MAC. A gente sabe que o MAC, inclusive quando empatou com o Imperatriz, acabou sendo uma surpresa. Então assim, o MAC foi um resultado muito ruim, porque inclusive ele podia passar até esse período aí, até pelo menos a quinta-feira, quando o Moto joga na liderança do campeonato. Acabou não fazendo o seu papel e, como falaste, bom para o São José, que venceu, conseguiu deixar a lanterna do campeonato. E como é um campeonato com poucas equipes, de repente o São José vencer mais uma, ele encosta ali no G4. E falar em G4, o Juventude ganhou fora de casa, o Pinheiro que o Juventude que inclusive recentemente também dispensou alguns jogadores. Cleitinho entre eles, né? Cleitinho entre eles, o Felipe também, né, que jogou inclusive no MAC. Principais reforços assim, do Juventude, imaginou. E acabou parecendo que a dispensa deu certo, porque venceu fora de casa. Jogo importantíssimo. Jogo importantíssimo diante do Pinheiro, encostou nos líderes, agora é o terceiro colocado, o Juventude, que desde o início da competição a gente colocou aqui como um dos principais, pelo menos se candidato ao título. Surpresa, digamos. De chegar na semifinal e dar trabalho. E tá se comprovando de fato um time que vai brigar ali por vagas na semifinal, já está na terceira colocação, apesar de ter essa situação atribulada lá no seu elenco, com saída de alguns reforços. Mas eu acho que a rodada ficou bem claro assim, que o MAC não é isso tudo que a gente pensava, ainda tem que melhorar bastante, que o Juventude de fato vai brigar por uma vaga na semifinal, apesar de ter um pouco dessa dificuldade na montagem do elenco, no início do pessoal, mas eu acho que é isso, não é que decepção. Aliás, não só teve a questão da decepção do MAC, mas eu acho também que o São José fez uma ótima partida. Não, também tem isso. Também o São José, a gente não esperava muita coisa do São José. O São José fez uma partida muito boa. Até quando o MAC abriu o placar, tava uma sensação de placar totalmente diferente. Exatamente. O São José fez uma boa partida. Jogou bastante com bastante velocidade no contra-ataque, achei interessante. O primeiro gol foi um bom contra-ataque, o segundo gol também. Assim, mostrou que não quer ser rebaixado. Essa peteca vai ficar para Cantinho, para esse time aqui, para Pinheiro. Imperatriz que abre o olho também, hein? Imperatriz que abre o olho, porque tá com jogos a menos. Está focado muito na questão da Copa do Nordeste, a gente sabe que não é um erro, mas que tem que. E a gente sabe que o Campeonato Maranhense, a prova de São Sampaio, está fora de competições importantes por não ter dado tanto valor no Campeonato Maranhense. Nós ficamos por aqui, nós agradecemos mais uma vez a todos os nossos amigos e amigas internautas pela audiência. Acompanhe a Liga do Estado nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Ou no site do Jornal Estado, no site do Mirante Esporte, todo o nosso conteúdo está por lá. Até a próxima edição.